Depois de aproximadamente 5 anos, estando aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Anchieta, é a primeira vez que nós pregamos para uma câmera. Pregamos com as portas do templo fechadas. Nós já sabemos que a igreja se reúne no templo. As portas fecharam, mas a igreja ainda é igreja. As portas fecharam do templo, mas as portas da igreja estão abertas. E a tecnologia hoje está a nosso favor. Essa é uma experiência nova para nós, mas a minha oração é que esse nosso encontro, apesar de um encontro virtual, seja muito abençoador para você que é membro da igreja e para você que é o nosso convidado, que está entrando agora nesse canal e está nos assistindo. Nossa oração é que a palavra lida e compartilhada com você chegue aí no seu coração como uma fonte de bênção e de alegria para você e para a sua família. Há uma pergunta que eu quero fazer antes de mais nada. O que é que você entende por fé? Para você, o que é exatamente fé? Eu quero ler um texto que nos fala da fé, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Lemos assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé, ou viverá da fé. Nós estamos acostumados com essa palavra. Algumas pessoas colocam fé em coisas que nem são Deus. Mas o que é para nós a fé? Existe em Hebreus capítulo 11, versículo 1, uma definição para a fé. E naquele texto está escrito assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E esse texto, então, nesse momento em que estamos compartilhando essa ideia, nos projeta para uma outra pergunta. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a pergunta, então, será: que coisas são essas que eu espero? Espero e tenho fé de receber. É importante não esquecermos que o texto que foi lido, o texto que está em Hebreus, ele não foi escrito tendo como seus leitores primeiros as pessoas que estão no Brasil no século XXI. Num tempo como o nosso, há muitas coisas que nós esperamos. Esperamos, por exemplo, um aumento de salário, esperamos prosperidade, esperamos receber algum prêmio, esperamos comprar um carro mais moderno, mais novo. Há muitas coisas que nós esperamos hoje que são oriundas da nossa realidade, são oriundas do nosso tempo, são valores que muitos deles foram implantados pela própria mídia para que gerassem negócios, compras, vendas. Então, o coração das pessoas hoje espera muitas coisas que são próprias do dia de hoje. Mas no tempo que o texto foi escrito, a realidade não era essa. A realidade era diferente. O texto está sendo escrito para uma comunidade nova, uma comunidade cristã e que muitas vezes é perseguida pela sua fé. Muitas vezes não tem sua esperança no tempo presente, mas aguarda a vinda do Senhor, aguarda novos céus e nova terra, aguarda a salvação, a eternidade que nos foi prometida por Jesus. Para pessoas assim, a definição de fé se torna diferente. Elas não esperam as mesmas coisas que nós esperamos. Agora, que coisas são essas que eu deveria esperar com base nessa promessa? Com base no que está escrito? Que coisas eu deveria esperar? Que coisas Deus, na verdade, está me oferecendo? Se a fé é a certeza das coisas que se esperam, isso pressupõe que foi feita uma promessa, foi feito um anúncio, foi feito uma oferta. E agora eu espero que essa oferta se cumpra. Eu espero que essa palavra tome forma, se consolide na minha vida. Então eu preciso saber o que é que foi prometido para saber sobre o que eu coloco minha fé, fé de que vou receber aquilo que me foi prometido, que eu ainda não vi, mas por certeza que tenho na firmeza da palavra que me foi dada, eu espero.
e espero com convicção de receber. E aqui, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algumas promessas que Jesus fez. A primeira das promessas que nós encontramos, e eu quero apresentar para você, Jesus prometeu que vai voltar. Ele nasceu de uma mulher. Ele cresceu, como todos nós crescemos, alimentou-se, foi alfabetizado, andou entre nós. Também morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e foi para o Pai. Mas, antes de ir para o Pai, ele nos fez uma promessa. A promessa de que voltaria. Em João 14, versículos 1 a 3, nós lemos assim: que o coração de vocês não fique angustiado, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, diz Jesus aos seus discípulos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. No capítulo 14 do livro de João, Jesus está já se despedindo dos seus discípulos. Ele está vivendo os seus últimos momentos antes da crucificação, antes da sua condenação, crucificação e morte. E nesse ponto, ele cuida dos discípulos. Ele trata do coração dos discípulos. Ele previne os discípulos sobre os dias duros e difíceis que virão logo a seguir. É assim que Jesus faz conosco. É assim que Jesus nos trata. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo prometeu que iria para o Pai, mas disse: não fiquem angustiados, porque eu vou voltar. E vou buscar vocês, porque aonde eu estou, eu quero também que vocês estejam. Jesus então prometeu que vai voltar. E a fé consiste em ter certeza disso, em não duvidar da sua promessa. Ele virá com poder e grande glória para buscar a mim e a você, buscar aos seus, aos que confiam na sua graça e no seu amor. Mas a Bíblia nos fala de uma outra promessa. Jesus prometeu que nesse tempo em que ele ia ao Pai preparar lugar para depois voltar e buscar a igreja, nós não ficaríamos órfãos, nós não ficaríamos abandonados, nós não ficaríamos sozinhos. Em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, está escrito assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Em seguida, Jesus diz: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Observe que o amor de Deus se expressa não só na cruz do Calvário, mas se expressa também na doação do seu Espírito, no derramamento do seu Espírito. O Espírito é aquele que está conosco hoje, que nos conduz, que nos ensina, que nos relembra os ensinos de Jesus, que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, que distribui dons no meio da igreja e levanta ministérios. O Espírito Santo está preparando a igreja para o seu encontro com Jesus. O Espírito Santo está fortalecendo a noiva para o belíssimo dia do seu encontro com o noivo, que já está preparando todas as coisas para encontrar-se com aquela a quem ele ama e por quem deu a sua própria vida. Não estamos sozinhos. O Senhor Jesus foi para o Pai, mas o Espírito Santo foi derramado. Em Pentecostes isso aconteceu e até hoje ele tem permanecido na igreja, conduzindo a igreja e levando a igreja a uma vida vitoriosa. Você não está sozinho. Quando você olha lá para fora, você vê uma pandemia, você vê as nações preocupadas, e é perfeitamente natural que todos fiquem preocupados, porque pessoas estão morrendo, e estamos vivendo uma situação hoje que nunca vivemos antes. A própria igreja está dentro de uma situação que não viveu antes. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho.
Você não está esquecido, você não está abandonado. O Senhor nos concedeu o seu Espírito, e quando pedimos ao Senhor para ser cheios do seu Espírito, nós passamos a ter uma afinidade tão grande com o Pai por meio do seu Espírito. Você sabia que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós e nos ensina a orar e nos dá as palavras certas para que falemos com o Pai? Saiba de uma coisa, Jesus prometeu que não ficaríamos órfãos. Olha, já são 2 promessas, que ele voltará e que nós não ficaremos sozinhos. E a fé é a certeza destas coisas, as coisas que nos foram prometidas pelo Pai e que nós tanto precisamos delas e que elas nos são concedidas pela sua graça e pelo seu amor. Mas deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Jesus prometeu também que estaria no controle de todas as coisas. A história não segue o seu rumo sozinha. A história não tem a liberdade de escrever-se por si mesma. A história foi escrita por Deus. Em Lucas capítulo 21, versículos 7 a 11, respondendo a uma pergunta dos discípulos, quando Jesus está falando aqui sobre as últimas coisas, os últimos eventos da história, até que tudo seja concluído aos pés do Salvador, os discípulos perguntam: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu essa pergunta, e essa resposta, pelo Espírito Santo, foi registrada na Bíblia Sagrada para que eu pudesse ler e você também. Está lá em Lucas capítulo 21, de 7 a 11. A resposta de Jesus foi a seguinte: tenham cuidado para não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. E aí Jesus completa, como numa estrada você vai encontrar sinalização para os motoristas, como numa estrada existem placas que sinalizam os perigos da estrada e o fim da estrada, também esses sinais funcionam como sinalizadores do fim da história. Jesus diz assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, agora ouça, epidemias. Diz aqui como um dos sinais, Jesus disse isso como um dos seus sinais. Epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. As epidemias estão aqui entre os sinais de que o tempo está chegando ao fim, de que a história está sendo concluída. E assim como prometido na Bíblia Sagrada, tudo isso será colocado aos pés de Jesus, que reinará sobre a eternidade. Sabe de uma coisa? Nós não estamos vivendo uma coisa que não foi prevista. Isto tudo faz parte de um programa de Deus. Isso tudo faz parte de uma agenda escrita e montada cuidadosamente para que a história siga o rumo determinado por Deus. A pandemia que estamos vivendo é parte dos sinais do fim. E eu quero dizer para você que 2 coisas estão escritas aqui. Primeiro, é necessário que as coisas aconteçam assim. E também está escrito, o fim não será logo, não será neste momento. Eu quero concluir essa meditação com essas 2 coisas junto com você. Primeiro, é preciso que isso aconteça. Querido, se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu preciso acreditar nas suas palavras e acreditar na perfeição do seu plano. Se ele diz que essas coisas precisam acontecer, nós, igreja, nos submetemos a elas. Nós, igreja, aceitamos a vontade de Deus. Claro que eu preciso me precaver, eu preciso me proteger, eu preciso não buscar me contaminar. É claro, eu preciso tomar todas as medidas anunciadas pelas autoridades sanitárias do país. Sim, tudo isso é necessário, mas eu não posso perder a minha paz. Eu não posso desistir no caminho. Eu não posso recuar da minha fé.
Eu não posso abrir minha alma para o pânico, para o desespero, porque eu estou vendo que o Senhor me avisou que será assim. O Senhor preparou as coisas e nós, como igreja, precisamos amar a sua vinda. E quando olhamos essas coisas, percebemos que ela está próxima. Ela está próxima, Jesus está voltando. Ora, se a fé é a certeza das coisas que se esperam, a igreja espera a volta do Senhor Jesus. A igreja espera a vinda gloriosa do Filho de Deus. Portanto, isso é fé, acreditar no que Deus diz, crer no que Deus diz e descansar no cuidado de Deus, que está conduzindo todas as coisas. Se você espera as promessas de Deus, se você realmente crê e descansa nas promessas de Deus, eu pergunto a você, por que ficar assustado? Eu não estou dizendo aqui que existe uma garantia que todos nós sobreviveremos. Possivelmente, muitos cristãos também venham encontrar a morte nesse momento. Provavelmente, pessoas que creem sejam chamadas às mansões eternas nesse tempo. Mas isso nos assusta por quê? Se o que está diante de nós é a eternidade prometida por Deus, é a certeza da glória que o Senhor foi preparar para nós e agora quer compartilhar. Descansamos nas suas promessas, descansamos na sua palavra, cremos na sua vontade e sabemos que tudo está de acordo com o controle do nosso Deus. O que é fé? É receber a vontade de Deus, é descansar nas suas promessas, é não se preocupar, porque somos um rebanho cuidados por um pastor. E ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. E descansamos então no seu amor, no seu poder, na sua soberania e na sua palavra. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então que Deus cumpra os seus desígnios e a sua santa e doce vontade. Eu quero rogar ao Senhor que abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé, para que não haja nenhuma pontinha de dúvida sobre aquilo que você crê ou sobre aquele que já faz parte da sua vida, a quem você ama e a quem você serve. Mas eu entendo que neste momento é possível que algumas pessoas estejam nervosas, que algumas pessoas estejam tensas e algumas pessoas estejam inseguras. Por essa razão, nós queremos fazer uma oração com você. Agora é um momento em que nós vamos comparecer diante de Deus em oração. A palavra já foi comunicada. E o que se espera é que a palavra produza a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Permita que ela seja derramada sobre a sua alma e ali venha produzir fé verdadeira. Convicção inabalável no Deus que te ama e no Deus que neste momento, por um pecador perdoado, está falando ao seu coração. Mas nós podemos nos unir, graças à tecnologia, nós podemos nos unir nesse instante em oração. E eu gostaria de convidar você para, nesse momento, apresentar sua vida, apresentar suas preocupações ao nosso Deus e vamos pedir ao mesmo Espírito que está aqui, está aí onde você está, que nos console, conforte e fortaleça, ok? Se você está preocupado, coloque sua preocupação agora diante de Deus. Reúna a sua família. Chame alguém que está no próximo cômodo para que se aproxime de você. Vamos orar em família. Talvez você que está em família, em pessoas com quem estão se relacionando, possa dar as mãos a alguém e assim orarmos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos reunidos em Tua presença, muito embora separados fisicamente, mas unidos graças a uma tecnologia e graças à Tua soberania, porque o Senhor não se limita a nenhum espaço. Por isso podemos rogar daqui e o Senhor abençoará aí aonde o vídeo estiver sendo assistido. Eu quero colocar essas vidas que neste momento oram conosco, que decidiram acreditar na sua palavra, que decidiram confiar nas suas promessas, como ovelhas
decidiram confiar na voz do pastor, uma voz que traz calor ao coração, uma voz que traz conforto às nossas almas. As ovelhas do Senhor conhecem a sua voz e amam o seu pastor. Nós cremos nas suas promessas. Nós cremos que Jesus veio e nasceu unindo-se à história humana. Cremos também que ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o Pai, mas também cremos que ele virá. O teu filho virá com poder e grande glória, buscar uma igreja para si, buscar o seu povo para a vida eterna. E nós aguardamos esse dia com alegria, com ansiedade até. E queremos pedir agora que o Senhor venha tocar em cada uma dessas vidas, trazendo paz aos corações, renovando a fé no coração de cada um dos seus filhos, renovando a maneira de ver as coisas, não pela ótica do desespero, essa ótica os ímpios usam, mas olhando pela ótica da fé, de quem conhece a sua palavra e confia nela. Que haja paz sobre os lares, que haja alegria dentro dos lares, que haja unidade entre as famílias e que o povo venha descansar e confiar em toda a tua palavra. Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre cada um desses que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu sou o pastor Joel, nós somos a Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta e estamos aqui buscando fazer a nossa parte, nesse momento, na grande construção que Deus está fazendo do reino sobre a terra. Deus abençoe você ricamente, querido.